Olá, colegas. Sou a professora Elisa, do Núcleo de Formação de Professores da UX. Essa videoaula foi elaborada com o intuito de ajudá-los a produzir, de uma forma pouco complexa, um material do tipo Enhanced Podcast, os conhecidos slides com narração. Observem que essa maneira que vou demonstrar utiliza um software para reuniões e não um software comumente utilizado para criar Enhanced Podcasts. Nossa instituição utiliza o Google Hangouts Meet para reuniões e também para as aulas síncronas. Por isso, ele foi escolhido para essa demonstração. A criação de Enhanced Podcast pode ser normalmente feita utilizando o próprio software de edição de apresentação, como o PowerPoint, em sistema operacional Windows e também no Mac, e o Keynote, somente para o Mac. Eu ministro pelo Núcleo de Formação de Professores, uma oficina para a criação de slides com narração utilizando o PowerPoint. Clique no topo à direita desse vídeo para ter acesso à videoaula que explica esse procedimento. A utilização do editor de apresentação é simples, porém o arquivo de vídeo gerado tem um tamanho muito grande. Dependendo da quantidade de slides da apresentação e do tempo de narração, a renderização do arquivo de vídeo pode levar algumas horas, bem como o upload para o YouTube. Utilizando softwares que gravam a tela, ou seja, os softwares de screencast, podemos obter arquivos de vídeo com maior compressão, ou seja, com tamanho final menor. Estes softwares, como o Screenomatic, o Jing, o ZD Screen Recorder, que são gratuitos, ou os comerciais, que são excelentes, o Camtasia e o Adobe Captivate, são mais complexos para utilização. O Nupro também oferece oficina para a criação de screencasts. Diante desse cenário, uma forma alternativa para a criação de Enhanced Podcasts é a utilização do Google Meet. O vídeo não fica com a mesma aparência dos gerados pelo PowerPoint ou pelos softwares de screencast. Eles ficam com uma aparência semelhante a esse que vocês estão vendo nesse vídeo tutorial. Eu fiz a gravação utilizando o Meet para essa demonstração. E a grande vantagem desse software é o tamanho do vídeo gerado, com uma compressão muito maior. Então, vamos ao passo a passo. Primeiro, nós vamos acessar o nosso e-mail da UX, e esse nosso e-mail, eu vou ativar aqui a minha caneta. Eu estou no editor de apresentações, observem, isso aqui vocês têm disponível no PowerPoint. Eu vou escolher a caneta em cor vermelha para fazer alguns destaques na apresentação dos slides. Então, na tela do e-mail, nós vemos esse ícone, que é o ícone do Google Apps. Nesse ícone do Google Apps, nós temos acesso a todos os aplicativos da Google associados à nossa conta da UX. É nesse ícone que eu vou encontrar o Google Meet, que é o software de reuniões. Clicando no Google Meet, eu vou iniciá-lo, e após iniciá-lo, eu vou clicar nessa opção mais participar e iniciar reunião, tá? Observem que a gente vai iniciar uma reunião, ele vai entrar na tela para colocar um código ou um nome da reunião. Nós não temos esse código, não precisamos gerar, podemos deixar em branco esse nome. No caso, eu coloquei um nome, porque o que, que acontece? Esse nome, ele vai para o nome do arquivo do vídeo gerado, e ele me ajuda a identificar o arquivo no meu Drive. Então, aqui eu tenho duas opções nesse momento, ou deixar em branco, e ele gera um nome, ou colocar um nome da reunião, que é o nome do arquivo de vídeo que vai ser gerado. Após colocar o nome ou deixar em branco, eu vou clicar em continuar. Na tela seguinte, vai ativar, ele vai solicitar que eu permita o uso do microfone e da câmera. Eu vou permitir, observem que os dois ícones aqui estão ativos, tanto da câmera como do microfone, tá? Mas para gerar esse tipo de material, o Enhanced Podcast, eu sugiro que vocês desabilitem a câmera, mas não o microfone tem que ficar ativo. Por que desabilitar a câmera? Para manter o foco
do estudante no slide, no que vai ser apresentado, tá? E não dividir a atenção do estudante entre a nossa imagem e o slide. Então, neste momento, eu vou clicar em desabilitar a câmera, eu só clico nesse ícone da câmera, ele vai ficar vermelho, eu mantenho ativo o microfone, esse aqui é o passo 1, e no passo 2 eu vou clicar em participar agora, tá? E observem outro detalhe, que ele coloca, só você está aqui, ou seja, é uma reunião, mas individual, eu não estou compartilhando com ninguém, só eu estou nessa reunião. Então, clicando em participar agora, a próxima tela mostra que eu estou com a câmera desativada. Observem, o ícone está vermelho, né? E riscado, indicando que a câmera está desativada, mas o microfone está ativado. Então, é esse formato que eu estou sugerindo que vocês utilizem. Na tela seguinte, ele vai gerar, de qualquer forma, porque é padrão da ferramenta, ele vai gerar o link para participação nessa reunião. Nós não vamos compartilhar com ninguém e vamos fechar a janela. A partir daí, observe, como eu estou com a minha câmera fechada ou desabilitada, ó, câmera desabilitada, nessa área central não aparece a minha câmera, a minha imagem. Aparece o ícone, né, a imagem que está no ícone da minha conta do Google. Tá? Se eu não tenho imagem associada à minha conta do Google, nessa área central vai aparecer as iniciais do meu nome e não a minha imagem, tá? Ele aparece as iniciais. Se no caso de vocês aparecerem as iniciais, é porque não tem uma imagem no perfil. Se tem a imagem, é substituído pela imagem. Outro detalhe, observem que nós estamos aqui com só um único participante nessa reunião, que no caso sou eu. Não vou compartilhar com ninguém. E a partir deste momento, eu vou compartilhar a minha tela. Tá? Então, então eu estou gerando a reunião, estou ativando a reunião, a sessão, para a partir deste momento começar a compartilhar minha tela e gravar esse Enhanced Podcast. Então, quando eu clico no apresentar agora, eu posso escolher compartilhar a tela inteira do meu computador ou escolher compartilhar uma janela. Se eu compartilho somente uma janela, a opção 2, o estudante que estaria conectado, se fosse uma reunião, ou na videoaula, no vídeo tutorial, só vai aparecer a janela que vocês escolherem compartilhar. Tá? Se vocês escolherem compartilhar só a janela do PowerPoint, na gravação só aparece essa janela. Não vai alternar entre uma e outra no caso de vocês navegarem entre janelas. Tá? Se vocês escolherem a opção 1, a tela inteira, vocês vão poder compartilhar slides no PowerPoint, abrir o navegador de internet e demonstrar algum site para o estudante, vocês vão poder abrir um software específico, ou de simulação, ou de planilha, para mostrar um procedimento para os estudantes, e vocês vão poder gravar essa demonstração. Então, apresentando a tela inteira, vocês podem alternar entre recursos e essas janelas todas serão gravadas e visíveis para o estudante na videoaula. Tá? Depois eu vou mostrar um exemplo como fica para vocês. Eu vou escolher a tela inteira, então eu escolhi a opção 1 aqui para vocês. Tá? Depois de eu escolher compartilhar a tela inteira, eu abro o PowerPoint, né? Deixo aberto o PowerPoint e nesse momento, com o PowerPoint aberto, eu vou escolher a opção gravar reunião. Então, no momento que eu escolho gravar reunião, é a partir desse momento que eu começo a gravar o meu Enhanced Podcast. Então, a partir daqui que eu vou fazer a explicação, a narração dos meus slides. Então, o PowerPoint já está aberto, tá? Eu já escolhi compartilhar o PowerPoint, eu já estou com ele compartilhado na minha tela, e agora, na tela do Meet, eu vou gravar a reunião. Então, eu estou gravando o que está sendo apresentado na tela.
Quando eu clico em gravar reunião, a partir desse momento ele me mostra essa tela, eu vou precisar aceitar, né, ou permitir o consentimento para a gravação, clico em aceitar, e na próxima tela do Google Meet vai mostrar que eu estou gravando a sessão, né, a minha câmera desabilitada, o microfone habilitado, e nesse ícone dos 3 pontinhos, né, do menu, eu tenho a opção interromper gravação. Então, a partir desse momento, a gravação está sendo feita, eu posso entrar nos meus slides, como eu estou, na verdade, eu estou demonstrando para vocês em slides. Cada tela que eu estou passando é um slide do PowerPoint, não é a tela mesmo do Google Meet. Então, a partir desse momento, eu entro nos meus slides, se eu fiz no Keynote ou se eu fiz no PowerPoint, no modo de apresentação, vou exibindo os slides para mim mesmo, vou explicando. Importante, vocês têm que estar com o microfone ativado. A minha sugestão é que vocês utilizem até os fones de ouvido de celular, que tem um microfone integrado e embutido, que tem uma captura bem boa de áudio, ele diminui ruído, né, o áudio fica melhor que captar aberto pelo microfone aberto do notebook. Então, se vocês conectam o fone de ouvido que vem junto com o celular, por exemplo, que tem o microfone integrado, a captura de áudio vai ficar com uma qualidade superior à captura do microfone do notebook, certo? Então, aqui vocês vão explicando slide a slide, vão passando os slides, vão falando, comentando. Se vocês quiserem abrir uma outra janela, alternar entre janelas, lembrando que no Windows vocês podem teclar Alt e F4, essa combinação de teclas alterna entre uma janela e outra, pode navegar entre janelas, demonstrar para o estudante. Terminou a aula, terminou o Enhanced Podcast, a explicação, volta para a tela do Google Meet, clica nos 3 pontinhos e escolhe interromper a gravação. A partir desse momento que vocês interrompem a gravação, o vídeo, essa gravação, essa explicação que vocês deram, vai ser armazenada para vocês dentro do Drive institucional. Então, se vocês entrarem lá no Google Drive, na pasta, na raiz do Drive, no meu Drive, vocês vão observar que o Google Meet, ele gera uma pasta chamada Meet Recordings, né? Nessa pasta Meet Recordings, ele vai colocar todos os arquivos de gravação que vocês fizeram pelo Google Meet. Então, aqui, observem que isso aqui é um nome de reunião que eu não que eu deixei em branco no início. Então, ele gera o código para mim, gera um nome de arquivo para mim, certo? Esses arquivos aqui são arquivos de vídeo, eu posso manter no Drive e compartilhar com os meus alunos, ou eu posso fazer upload para o YouTube para minha conta institucional. Então, se eu fizer upload para o YouTube desses meus arquivos de vídeo, vocês vão ver que esse arquivo ele tem um tamanho bem menor do que o tamanho do arquivo gerado pelo PowerPoint. O tempo de upload no YouTube vai ser muito menor, porque ele tem uma compressão muito boa, tá? Então, de novo, ou eu mantenho o vídeo dentro da minha pasta do Drive e compartilho com os meus alunos da turma, ou eu faço upload deste arquivo de vídeo para o YouTube e envio para a minha turma o link do vídeo no YouTube, tá? Então, eu consigo encontrar as gravações que eu fiz pelo Meet na pasta Meet Recordings, mas também eu recebo um e-mail automático da ferramenta do Google Meet, indicando quando o vídeo termina de ser gerado e é gravado no meu Drive, eu recebo esse e-mail automático indicando que o vídeo foi enviado para o meu Drive e a partir desse momento ele está disponível para utilização,
tá? Então, no momento que eu recebo um e-mail, a partir desse momento, eu consigo ou compartilhar no Drive ou enviar para o YouTube. Lembrando que o uso do Meet é uma forma alternativa, né, para utilização, para geração de Enhanced Podcast. Essa tela mostra um exemplo de vídeo gerado pela gravação do Google Meet. Nesse exemplo, eu estou compartilhando a minha tela inteira, e essa área aqui é o meu PowerPoint. Eu estou no modo de apresentação do PowerPoint. Como nessa aula eu estava com a minha câmera aberta, porque essa é uma aula para graduação, eu estava, né, com a câmera aberta, aparece do lado esquerdo o slide que eu estou apresentando, ele tem, no fundo tem o áudio da minha explicação, e à direita a minha câmera, né, o Meet está armazenando da minha câmera. Esse é um exemplo, slide do PowerPoint com câmera aberta. Um outro formato que eu queria mostrar para vocês, nesse caso eu estou com a turma, eu estou executando um exercício, um quiz, pelo Kahoot. Então, nesse exemplo aqui, eu estou compartilhando a tela inteira, né? Estou compartilhando a janela do navegador onde o Kahoot está sendo executado, mas observem que à direita eu estou com a minha câmera fechada. Aqui o ícone de câmera está desabilitado, tá? Aquele íconezinho lá da câmera está desabilitado. Então, aqui não aparece a minha imagem, aparece só lá o ícone ou as iniciais, né? Que é a informação do meu perfil, certo? Aqui, câmera desabilitada e compartilhamento de uma janela que não é de PowerPoint. Então, observem esses dois formatos. Aqui, o Enhanced Podcast mais comum no formato de slides com narração. Então, aparece slide a slide com a minha narração, né? Nesse caso, aparece também a minha câmera, mas eu poderia estar com ela desabilitada. E nesse outro exemplo, nessa parte do vídeo, eu estou compartilhando a tela inteira, estou compartilhando o navegador de internet com quiz e câmera desabilitada. Então, é esse layout de tela, esse layout de vídeo que vai ficar para os estudantes. Muito bem, chegamos ao fim, então, desse vídeo tutorial. Lembrando que essa é uma ferramenta ou uma forma simples e alternativa para a geração de Enhanced Podcast. Desejo boas produções a todos e até a próxima